Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá, bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e esse é o nosso quadro quinzenal sobre fauna do Desabraçando Árvores. E hoje nós vamos falar mais sobre a onça parda, puma concolor. Primeiro e-mail é da Priscila Gomes. Oi, Miriam. Acho que eu sei quem é. Será que é a onça parda, puma concolor? Para um bicho desse tamanho, acho essa vocalização tão não assustadora. Mas é um bicho muito lindo. Estou doida para aprender mais sobre ela. Lá na Estação Veracel, é um bicho que aparece com bastante frequência nas armadilhas fotográficas. O mais legal é que tem uma sem um pedaço da orelha, que também foi registrada no Parque Nacional do Pau-Brasil, que em linha reta está a 7 quilômetros, mas com muitos obstáculos entre eles, como estradas, assentamentos, etc. Uma área de vida bem grande. Espero ter acertado. Beijão. Acertou sim, Priscila. A Priscila, ela trabalha na Estação Veracel, que fica no sul da Bahia. Trabalha com a nossa querida Virgínia Londe. E tá certinho. Ela tem uma área de vida grande mesmo. E que bom que tá conseguindo transitar e correndo um monte de risco, né? Esse é um grande problema para onça parda. Caminhar numa paisagem, né? Numa área que tem muitos obstáculos que, inclusive, representam riscos. Vamos lá, depois a gente tem um e-mail do Guilherme Correia, grande Guigui. Olá, meus amados amigos do Desabrace. Tudo bem? Acho que é a primeira vez que eu escrevo para o Desabrace sobre o Que Bicho é Esse, magistralmente conduzida pela Mirinha. Ô Gui, valeu, querido. Queria dizer que eu gosto demais da genuína surpresa e encantamento dela em cada entrevista, aprendendo junto conosco várias coisas interessantes sobre os mais variados danados da nossa fauna. Eu fico com cara de chonado com todos os bichos enquanto ouço os episódios também. Sempre fantásticos. O episódio do professor Henrico foi sensacional. Bom, vamos lá. Vou tentar o chute. Se eu errar, como dizia um amigo meu, me desculpe pela vergonha que lhes fiz passar. Seria o bicho puma concolor, nossa digníssima onça parda, leão-baio, onça vermelha, leão da montanha? Seria ela? Nem preciso dizer o quanto amo vocês e o Desabraçando. Mirinha, você tá brilhante no Que Bicho é Esse? Fefe, Bião, Rogério, Feabra, Paulinha, aquele beijo no coração a todos vocês. Desabraços a todos vocês, Guigui. Ô Gui, obrigada pelo carinho, fico super feliz com o seu feedback. Eu fico empolgada mesmo, eu fico até tem hora com medo de soar meio boba, assim, porque eu fico pirando com as entrevistas. Fico muito feliz que você esteja gostando tanto assim. E tá certíssimo, é onça parda, nossa querida. Você também que é um apaixonado pelos felinos, né, Gui? Brigadão por escrever pra gente. Na sequência, a gente tem um e-mail do Roberto Novaes. Olá, Miriam. Acho que eu sou o padrinho mais desnaturado que vocês têm. Sou professor universitário e sempre indico o podcast aos meus alunos. E também utilizo alguns episódios em situações de aprendizagem na universidade. Vocês são incríveis. O animal da vocalização do último episódio é a onça parda, puma concolor. Tenho duas histórias bem legais com esse bicho. A primeira foi em 2010, quando eu fiz parte da equipe que fez o levantamento da mastofauna do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Nossa, que lindo, hein? Enquanto fazia mostragens noturnas de morcegos, junto com 2 amigos biólogos, vi um vulto passando na trilha. Junto com um dos amigos, resolvi ir atrás achando ser algum animal pequeno e depois de contornar um grande matacal, dei de cara com uma onça parda a uns 2 metros de distância.
Nós 3 congelamos. Eu, o meu amigo e a onça. Depois de alguns segundos nos encarando mutuamente, eu dei um grito e a onça correu matar dentro. Passei o resto da noite fazendo campo de morcegos de pernas trêmulas. Uau, que susto, hein? Mas que emoção ao mesmo tempo. Nossa, dá de cara com uma onça. E a segunda história não teve a onça, mas teve essa exata vocalização do episódio. Todo semestre eu levo meus alunos de zoologia para uma aula de campo de 3 dias na Reserva Ecológica do Guapiaçu. No meio da noite, eu toco essa vocalização na caixinha de som no meio da floresta apenas para gerar um suspense nos meus alunos. É muito divertido, risos. Pois em uma dessas aulas, eu toquei a vocalização na beira de uma área alagada por volta de umas 22 horas. E um grupo de capivaras, que eu não fazia ideia que estava na mata, entrou em pânico e correram pela trilha latindo e pulando na água. A vocalização das capivaras parece um latido feroz e é muito alta, e provocou um pânico muito maior nos meus alunos do que os gritinhos da onça na caixinha de som. Abraços! Que loucura, hein? Assustando seus alunos. Ai, mas é tão legal fazer isso, né? Que bom que eles têm a oportunidade de ter um professor que faça esse tipo de coisa com eles, porque é uma experiência muito bacana. Você ir pro mato de noite, tocar uma vocalização. Uma vez a gente fez isso no Pantanal com onça pintada. A gente tocou o esturro, que é diferente, né? A gente até vai falar um pouquinho na entrevista, porque as onças pintadas, elas têm o osso ióide, que faz esse barulho soar mais grave, assim, que é o que a gente chama de esturro, né? Que só os panteirinhos, tigre, leões e as onças têm esse aparato. Então, a gente tocou e ficamos esperando e ela veio. Nossa, nós pulamos todos em cima da carroceria da caminhonete assustados e saímos, mas é muito legal fazer isso. Então, que bom que eles têm essa oportunidade. Obrigada, viu, Roberto, por escrever. Deixe de ser um padrinho desnaturado e conversa mais com a gente. O próximo e-mail é da Amanda Mello, querida rainha do Que Bicho é Esse? Oi, pessoal! O bicho do episódio 41, se for quem eu estou pensando mesmo, é um bicho lindo demais. A onça parda ou puma, o puma com colo. Esse bicho, quando adulto, é bem grande e maravilhoso demais. Botam moral só com o olhar e expressão deles, lindos demais. Estou curiosa para saber mais sobre o bicho e sobre a ocasião em que ele emitiu essa vocalização. Era acasalamento? Fiquei curiosa. Ansiosa para o episódio com esse bicho, espero ter acertado e até a próxima. Beijos! Obrigada, Mandinha, você acertou sim e realmente é uma vocalização de acasalamento. A gente vai falar mais sobre isso também durante a conversa que vamos ter na sequência. O próximo é do Stefano Ávila. Olá, ouvintes e equipe do Desabraçando, tudo bem? Acho que a voz do bicho do último episódio é da sussuarana ou onça parda, puma com colo, ou Felis com colo, não sei qual é a taxonomia mais recente, é puma, tá? Não tenho certeza se é isso, mas já ouvi uma voz parecida durante um curso de História Natural na Amazônia, onde eu faço meu mestrado. Um forte desabraço. Certíssimo, é o puma, ou a sussuarana, ou a onça vermelha, ou onça baia, ou leão da montanha. Tem muito sinônimo de nome vulgar, né? Mas tá certinho. Obrigada por escrever pra gente, Stefano. E sucesso aí com o seu mestrado. Na sequência, temos a Caroline Gomes, uma das meninas super poderosas que nos ajudam sempre aqui com Desabraçando. Olá, Miriam. Eu achei essa vocalização de certa forma mais fácil. Porém, depois dos peixes que pareciam abelhas, já não sei se os sons são tão óbvios assim. A gente facilitou essa, Caroline. Para meus ouvidos nem um pouco treinados, parece uma vocalização de felino. Mas e agora? Qual? Procurei na internet e fiquei entre a sussuarana, puma com color, e a jaguatirica, leopardos pardales. Pela potência vocal, eu arriscaria a sussuarana, por ser um animal maior. Porém, como o episódio 42 é o do Fefo, estou fortemente influenciada a achar que o animal é a jaguatirica. Então vai ser esse meu palpite. Ui! Quase, Caroline! Eu vou considerar que você acertou, tá? Não é jaguatirica, não. É a onça parda mesmo, a sussuarana. Acertei? Bom, já falei agora. Espero pelo menos ter acertado a família, porque se não for um felíder, por Darwin, que vergonha. Acertou sim, querida, tá certinho. É o puma mesmo, a sussuarana. Desabraços, Caroline, lindinha. Eu sempre confundo qual que é qual das meninas superpoderosas. A Caroline é a lindinha. Obrigada, viu, Caroline, pelo e-mail e por todo o apoio que vocês têm dado pra gente. E aí também vou agradecer a Mandy Bambrilla e a Tabata Cavalcante, que são as outras duas meninas superpoderosas.
Na sequência, a gente tem o Leonardo Capeleto de Andrade, que escreveu: Buenas, olha, se esse barulho não for dos gatos aqui da vizinhança no meio da madrugada, chuto que pode ser um maracajá, ou uma jaguatirica, ou até um puma. Nunca vi nem ouvi nenhum deles, mas fica um abraço para os colegas do GP Felinos. Ô Leonardo, valeu por ter escrito pra gente, é o puma. Tá, você tava no caminho certo, acertou o grupo e chegou a mencionar o Puma. Então, parabéns aí, obrigada por ter escrito pra gente. Nós recebemos ainda e-mail do Alan Pereira, um e-mail curto e direto. Fala, pessoal, tudo bem? Como dizia o ilustríssimo Tião Berranteiro... Quem vê onça só no zoológico, o dia que ele vê uma onça no meio da mata esturrar, ou quietinho, hora que o burrai mesmo do pipoco come no pé do ouvido, que ela dá um... daquele jeito, é perigoso, nego treme nas bases, se tiver na hora é perigoso até na calça ele cagar. Esse som é de uma ou duas onças pardas, puma com color. Abraços, Alan Pereira. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso bate-papo sobre a onça parda, em que eu tive o grande, enorme prazer de receber uma amigona minha, amiga de longa data, muito querida pra mim, que, né, ao longo da vida, assim, a gente acaba distanciando um pouco, retoma o contato e fica nesse vai e volta, mas o carinho é sempre o mesmo e a minha admiração por ela é gigantesca. Então, essa pessoa que eu tô falando é a doutora Fernanda Cavalcante de Azevedo. A Fernanda, que é bióloga com mestrado em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e doutorado em Ecologia pela Universidade Federal de Viçosa, a UFV. Ela atua profissionalmente na área de Ecologia e Conservação de Mamíferos, com foco especial no estudo dos carnívoros e suas respostas a perturbações do hábitat e as mudanças do uso e ocupação do bioma cerrado. Atualmente, ela coordena as atividades do grupo de pesquisa Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado, o PCMC, e é professora voluntária no Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Catalão, em Goiás. Ela ainda é membro convidado do Conservation Planning Specialist Group do Brasil, da IUCN, né, da União Internacional para a Conservação da Natureza, e membro do grupo assessor do Plano de Ação Nacional para a Conservação de Grandes Felinos, conduzido pelo SENAP e CMBio. E ela ainda é representante regional da Wild Phalid Research and Management Association, a WFA, para o Brasil. A Fê vem trabalhando há muito tempo com carnívoros, trabalhou muito tempo com lobo-guará, depois passou a trabalhar com as onças pardas. O doutorado dela foi com ecologia de onça parda em agroecossistemas, então ela manja muito da espécie, ela tem aí uma estrada já longa trabalhando em campo, trabalhando com o pessoal do SENAP, desenvolvendo pesquisa no Centro de Conservação de Mamíferos do Cerrado, junto com Frederico Gemésio Lemos. Ela é fantástica, uma mulher dessas também que ponta firme, que vai para o campo, que se dedica e escreve proposta, corre atrás e estuda pra caramba. Então, assim, ela é impressionante. E, além de tudo, é minha amiga querida. Então, Fê, muito bem-vinda ao Desabraçando Árvores e ao Que Bicho é Esse? Oi, Mi, é um prazer imenso estar aqui conversando com você, tendo esse bate-papo. Bem que você falou, amigas de longa data, várias histórias aí. Várias histórias. A gente se conheceu no Pantanal em 2003, né, Fê? Isso mesmo. Eu fui fazer um estágio com a Ariranha e depois passei para trabalhar com onça pintada, e a Fernanda veio para estagiar com Ariranhas, né? Então a gente ficou um tempo juntas lá, morando juntas no Pantanal. Moramos juntas enquanto eu estava com as ariranhas, depois segui os passos da Mirinha. Ela passou para outra etapa da vida, né, saiu do estágio, e eu passei para o lugar dela no estágio com as onças pintadas. E aí, né, a gente sempre se encontrando, convivendo, acabamos virando colegas de doutorado na UFV e dividimos muitas aventuras e pizza e cerveja e papo, né, Fê? Sim. Bota aventura nisso. O nosso doutorado saiu bem do trivial
dos doutorados, de forma geral, né? Aham. Mas conseguimos também vencer esse desafio juntas, né? Sim. Acho que a presença uma da outra ali fez total diferença ainda a gente conseguir passar os desafios aí do início do doutorado, né? Sim, foi fundamental. Dividimos viagem, dividimos hotel, né? Foi fundamental. Nossa, se não tivesse, acho que ia ser complicado mesmo. Uhum. Mas como eu já apresentei a Fernanda no início, ela é super expert em onças pardas, o doutorado dela foi com isso, e ela trabalha junto com Frederico Lemos, Gemésio Lemos, no Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado. Então vamos lá, vamos falar sobre onça parda, que foi o animal que a gente rodou no último episódio. A gente passou uma vocalização bem típica, Fê, acho que era dos animais em cópula. Mas Fê, fala pra gente um pouquinho, pra quem nos acompanha, sabe que a gente sempre gosta de iniciar perguntando um pouco sobre quem é onça parda, para quem não conhece a espécie, quem não conhece o bicho, se inteirar mesmo de quem é a onça parda, Puma concolor, a espécie. Bom, acho que começando pela vocalização, que é uma vocalização bem estranha, né? Quando a gente escuta, a gente nem imagina que é de uma onça, né? Parece que é um bicho sendo esganado, sei lá, uma coisa muito estranha. Mas é uma vocação muito típica, principalmente na época do acasalamento, né? As fêmeas fazem. Eu já escutei mais de uma vez. É bem isso mesmo, esse miadinho fino. Ah, você já escutou no mato? Já escutamos durante a campanha de captura das onças no Triângulo Mineiro e já escutei aqui no quintal da minha casa 2 vezes. Sério, a Fernanda mora na fazenda, tá? Super chato, lugar feio, né, Fê? Zona rural de Cumari, no interior de Goiás. Então, a gente tem uma matinha que fica aqui no fundo da nossa casa e a gente escutou 2 vezes. Ai, que legal. E uma das vezes a gente estava acompanhado, então não é mentira. Que legal. Não é história de pescador, não. E elas têm essa vocalização bem ardida, assim, né? De fato, porque as onças pardas, diferentes, por exemplo, das onças pintadas, elas não têm aquele ossinho, né, vocal que faz ela conseguir dar o esturro, né? Tanto que ela não está no grupo das panteras. Ela está no grupo diferente aí. Então, ela não consegue fazer esse esturro grosso, né? Que é bem típico da onça pintada, que, né, diferencia ela dos demais aí. E aí a gente vê isso em um leão e em outros felinos de grande porte. E a onça parda, então, ela tem essa vocalização bem atípica, assim, fininha, meio estranha, sobe e desce e faz aquele escarcel, né? Que legal. Então, parece até uma pessoa gritando, né? E a onça parda, ela tem uma ocorrência bem ampla em termos de hábitat, né, Fê? Tem no Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia, é um animal com uma distribuição ampla. Ela é considerada o segundo maior felino das Américas, pede em tamanho só para onça pintada, e ela é considerado o mamífero terrestre com maior distribuição neotropical. Então, ela ocorre desde aí do norte, né, da América do Norte, parte do Canadá, até o extremo sul, né, na Patagônia. Nessa distribuição, ela ocorre em diversos ambientes, né? Vai desde florestas super densas, florestas de altitude, áreas desérticas, caatinga, áreas onde tem neve, né? Com temperaturas bem extremas, né? Torna esse gato, né? Esse felino bastante versátil. Uma coisa legal, assim, eu não sei se as pessoas, quem vê vídeo sobre natureza e tal, já percebeu, igual você mencionou, ela tem um gradiente de ocorrência muito amplo. Por exemplo, na região norte, onde é mais frio, onde elas são chamadas de leão da montanha, né, mountain lion, elas são bem mais peludas, elas são uns gatinhos fofos, assim, né? Sim. Tem essa variação que eu acho impressionante. E que leva as pessoas a acharem que são espécies diferentes, mas não, o Puma concolor é uma espécie só, né, assim, né? De forma geral, é Puma concolor que ocorre, então, nas Américas. A gente tem as subespécies que estão ligadas às regiões, né, às sub-regiões de ocorrência. E essa diferença no tamanho, né, essa coisa da pelagem, está muito relacionada à dieta desse bicho. Então, na América do Norte, onde a gente encontra animais presas muito grandes, como os alces, aqueles carneiros selvagens. Então, as presas são grandes, o bicho come coisa grande e chega a tamanhos maiores, né? Tem machos muito grandes, assim, 90 quilos,
quilos por aí. São muito grandes. Que legal. Né? Uhum. Pra você comer um alce, né? Você tem que ter uma estrutura. Conforme a gente vai descendo, a biodiversidade também vai mudando e a gente chega aqui, por exemplo, no Brasil, onde a gente tem presas de diversos tamanhos, tem presas grandes também, mas tem muita presa de médio porte, né? Então, vai diminuindo também o tamanho da onça parda, né? Então, você encontra indivíduos bem menores, né? No Brasil, talvez indivíduos de 60, 70 quilos em algumas regiões, mas não é a grande maioria, né? Tanto que é muito comum a gente estar vendo muito vídeo de onça parda, né? Ultimamente em zona urbana, né? Tá cada vez mais registrada aí nos centros urbanos, inclusive. E não são bichos tão grandes, né? Já são bichos bem menores do que aqueles que a gente vê de foto lá da América do Norte. Pegando até a deixa que você mencionou, já deu a dica aí da questão do tamanho relacionado com o que está disponível de presas. Então, os bichos têm uma dieta variada dependendo do lugar que elas estão, né? Elas são oportunistas em relação a isso. Aqui, assim, por exemplo, no Cerrado, onde você trabalha, quais são as presas típicas? Assim, o que as onças comem? Especificamente, né, onde a gente avaliou a dieta da onça parda, que é entre os municípios de Araguari e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e também algumas amostras fecais aqui da região de Cumari, entre Cumari e Catalão, já no estado de Goiás. As maiores presas são os tamanduá-bandeiras, elas comem muito tamanduá-bandeira e cara. Capivara é a primeira da lista, seguido de tamanduá-bandeira, e aí vem uma miríade de outras coisas de médio porte, até presas bem pequenas, como até coatis, roedores, teius, aves, são muito consumidos pela onça parda aqui no Cerrado. Você chegou a mencionar aí a questão das fezes. Uma coisa interessante de trazer para o pessoal é como se estuda a dieta dos bichos. Tem mais de uma forma, né? Mas assim, no caso de vocês foi com fezes. Também, a gente usou duas metodologias aqui. As fezes ocasionais que a gente encontrou, né, nas áreas de estudo, e também checando os aglomerados, né? Que as onças estavam com coleiras, né? A gente estava monitorando elas com as coleiras GPS, que você sabe bem, né? Forma aquele aglomerado de pontos, né? Aquele aglomerado de localizações onde o bicho ficou um bom tempo. A gente vai depois no campo checar, né, por que ela ficou tanto tempo lá, e muitas vezes a gente encontra os ossos, os restos da presa que ela bateu. Então, quando é uma presa maiorzinha, né, capivara, um tamanduá, ela fica mais tempo, você encontra, né, é bem típico você chegar lá e encontrar a ossada. Alguns aglomerados que a gente foi, chegava lá, né, tinha ficado um tempão e a gente não conseguia encontrar, e depois via que tinha presas muito pequenas, de fato, aves, restos de penas, ou mesmo tatus e os lagartos, né? Então, um dos métodos mais eficientes, né, para entender a dieta dos bichos é, de fato, encontrar as fezes, né, dos animais e aí triar isso depois, né, em laboratório, porque nas fezes a gente vai encontrar pelos, restos de unhas, ossos, e aí a gente monta um quebra-cabeça para tentar chegar até qual espécie que o predador abateu, né, e comeu. Agora, um dado bem interessante que a gente levantou aqui no nosso estudo é que tem uma diferença nas presas consumidas por fêmeas e por machos. Olha, né? Que legal! A gente viu que os machos comem presas maiores, então muita capivara, muito tamanduá, e as fêmeas elas se alimentam das presas menores e de presas de ocorrência diurna, né? Então, por exemplo, o coati, o próprio tatu-peba, os lagartos, né, o teiu, conhecido teiu, que é um bicho diurno também, elas acabam ingerindo essas presas por serem talvez menores, né, às vezes uma alternativa alimentar, e porque também a gente conseguiu verificar uma diferenciação no uso do tempo, né, entre machos e fêmeas. A gente viu que os machos são noturnos e as fêmeas são catemerais. O que é um animal catemeral? É que ele usa o dia e a noite nas mesmas proporções. Então, não quer dizer que ela não ande à noite, mas ela anda também de dia. Gente, que loucura! Enquanto que os machos usam muito mais o período noturno para se movimentar. E a gente associa isso a essas hipóteses nossas, né? Que são as fêmeas estão mais ativas de dia, consomem mais presas diurnas. Assim, elas evitam, por exemplo, encontros agonísticos com machos e presas que elas conseguem também
predar, né? Que elas conseguem abater. Nossa, gente, eu sou suspeita pra falar, porque eu também já trabalhei com a parte de monitoramento dos bichos, com telemetria e tal. Mas isso é muito lindo, Fê. Me conta pras pessoas como que vocês fazem, assim, como é que funciona a captura, os dados desse tipo de tecnologia. Você já usou o colar com telemetria via satélite, né? Então, aqui a gente usou 2 métodos para capturar as onças pardas. A gente já tentou usando armadilhas do tipo box e aquelas armadilhas do tipo laço. Independente de qual método você esteja usando, capturar onças pardas, pelo menos aqui, né, para nossa realidade, é um desafio grande, porque a gente está numa área que é altamente antropizada. A região do Triângulo Mineiro teve um desenvolvimento econômico grande, né, e a gente tem uma economia baseada principalmente na pecuária extensiva, né, na criação de gado, e tem também bastante agricultura, né, principalmente o café, já temos soja, já temos cana-de-açúcar. Então, essa matriz antrópica, né, as espécies de forma geral e a onça parda estão imersas nessa matriz antrópica. Então, o desafio de capturar um bicho desse esbarra que todas as áreas de mata, né, as áreas florestadas que ainda existem, elas são, todas as áreas de vegetação remanescente, elas estão associadas às áreas de proteção permanente ou proteção ambiental das fazendas, né, dessas áreas particulares. E essas áreas são muito fragmentadas. Então, você está dentro de uma área de mata, mas se você der, às vezes, 2 passos para fora, você já está no gado, né, num pasto com gado, onde tem cerca, onde tem cachorro, onde tem gente, onde tem estrada, onde tem cidade. Né? Então, primeiro, as onças aprenderam a conviver muito bem com isso, né? Então elas são, assim, a gente brinca, é bicho safo, né? Elas sabem se esconder dos seres humanos, elas sabem muito bem, né, fugir da gente. E outra é que todos os locais passa gente, passa cachorro, então o método tem que estar bem, o protocolo, né, de captura, o método tem que estar bem afinadinho, primeiro, para que o bicho caia na armadilha, né, entre, e segundo, que se ela entrar, ela não vai sofrer nenhuma injúria, né, por contato com esses fatores antropogênicos. Mas, então, e aí foi assim, a gente começou em 2009 a capturar indivíduos entre Araguari e Uberlândia, e a última campanha foi em 2016. Nesse tempo, a gente capturou 12 indivíduos, então não é um N enorme, né? Ah, mas para onça? Dada todas essas limitações relacionadas à espécie e ao local, também tem as limitações financeiras, né? Você não dá para fazer uma campanha de eterno e o bicho demora para cair. Então, enfim, tem muita coisa aí que regula aí nosso excesso de captura de qualquer felino de grande porte, eu acho, né? Mas é um grande desafio, que primeiro você tem que tentar pensar igual o bicho, né? Porque o que uma onça faria se ela estivesse andando na trilha, né? Onde ela passaria, né? Muitas imagens das armadilhas fotográficas que estavam na frente da armadilha e que o bicho nem olha a isca, nem vira para o lado ou pula a armadilha, né? Desvia da armadilha, passa pelo lado, passa por trás, tipo assim, então você tem que ficar o tempo todo dando formas de convencê-la a entrar ou formas de você passar desapercebido, né? Que no caso a metodologia do laço, o bicho não pode perceber que tem algo alterado, né, da sua presença, que tem uma armadilha ali. Mas a gente estava assim, sempre teve uma equipe, né, como você citou no início, o programa de conservação mamífero do Cerrado, a gente tem uma equipe, né, de biólogos veterinários que são super dedicados, estão pau para toda obra, né, dá para dormir acampado? Dá para dormir do lado do laço? Dá. Que legal. Dá para laço de madrugada embaixo da chuva? Dá para chegar no laço noites e noites e noites seguidas e não ter nada na chuva? Dá. Então, que legal. Dá para pegar muita vaca e cavalo e cachorro doméstico no laço, na armadilha? Dá. Então tem que ter bastante disposição, bom humor para enfrentar as adversidades. Mas assim, a gente capturou, monitorou esses indivíduos, como você falou, com as coleiras GPS, né, de transmissão via satélite. E isso funciona mais ou menos assim, né? Recebe uma coleira, nessa coleira tem um dispositivo GPS que a gente chama, né, de posicionamento, de localização geoespacial, né, capta, coleta as informações de localização do bicho e emite, né, envia
essas informações remotamente, né, via satélite para o pesquisador. Então, aí a gente vai recebendo as localizações, que são pontinhos no mapa, e aí a gente vai vendo por onde o bicho andou, quanto tempo ele ficou em cada lugar, e consegue aí estimar o tamanho da área de vida, o território, enfim, inferir sobre o comportamento da espécie. Fantástico. A tecnologia hoje para estudos de manejo e de fauna é fantástico. E aí, eu queria até que você falasse isso para a gente poder trazer para as pessoas que estão ouvindo a importância do seu trabalho, porque, olha só, gente, você conseguir acompanhar um animal em uma área que você tem, igual ela mencionou anteriormente, uma matriz, uma paisagem com um monte de mistura de itens, fazenda, floresta, área urbana. Então, assim, a importância para a conservação e o tanto que isso é interessante se conhecer como o animal anda nessa paisagem. Então, assim, Fê, o que vocês perceberam, assim, de diferente na movimentação dos animais nessas áreas? Assim, o que eles usam mais? Como é que eles interagem com as áreas ocupadas por pessoas? Vocês conseguiram ter respostas para isso? Sim. Eu acho que o dado mais importante, como você falou, é a importância dos fragmentos de vegetação remanescente em áreas, né, em paisagens alteradas. Então, por mais que a gente pense, né, ou que as pessoas pensem que é uma matinha muito pequena, é um fragmentozinho que não tem importância, né, como muitas vezes foi discutido, né, quando estavam com as modificações do Código Florestal, a gente consegue demonstrar na prática que sim, todo fragmento tem importância, porque as pardas que a gente monitorou, elas usaram todos esses fragmentos, os grandes e os pequenos. Então, tem uma seleção muito forte, uma alta seleção pelas áreas florestadas e as áreas naturais, e o uso da paisagem antrópica, ele é feito esporadicamente, se o bicho precisa, de repente, atravessar de um fragmento para o outro, né, e não tem uma outra forma, a não ser atravessando um pasto ou passando por uma plantação, né, uma área de agricultura. Então, o uso dessas áreas modificadas é inexistente praticamente, e o interessante que a gente viu também é que quando elas usam essas áreas modificadas, geralmente é durante a noite, que o bicho está muito exposto, né? Se eu vou passar num pasto que é totalmente aberto, né, que não tem proteção, nenhuma cobertura vegetal, ele dá preferência por fazer isso no horário noturno, para se deslocar aí entre um fragmento e outro. A atividade noturna já é predominante na espécie, né? Mas estar nesses ambientes antropizados, a gente viu que só faz isso à noite. E então, eu acho que os dados, eles revelam justamente que os bichos estão lá, né, eles estão ainda conseguindo sobreviver nessas áreas remanescentes. Esses fragmentos precisam ser mantidos. A gente precisa orientar cada vez mais, né, o produtor rural para que ele mantenha as suas áreas de reservas íntegras, cercadas, sem o gado, né, sem entrar pescador, caçador, enfim. A partir do momento que ele mantém essas áreas saudáveis, né, eu acho que a onça parda e outras espécies têm mais chances, né, de sobreviver nessa realidade que é a realidade da área modificada, é a realidade mundial, né? Então, os bichos fora eles não existem só dentro dos parques, né? Eles estão fora também. E se a gente quiser que eles continuem assim, a gente vai ter que dar uma atenção, né, principalmente nessas áreas de proteção ambiental, proteção permanente, enfim, né, que está a cargo do proprietário, né? Está a cargo da sociedade cuidar. E isso também leva a gente a uma outra questão interessante, é que observando, né, a movimentação dos indivíduos que a gente monitorou, a gente consegue ver que os bichos estão dia a dia em contato com o gado, com os rebanhos domésticos, seja do rebanho bovino, rebanho suíno e as aves domésticas também, que é muito presente aqui no interior de Minas, no Triângulo Mineiro, né? Toda fazendinha tem uma galinha. Uhum. E mesmo assim, com esse contato tão intenso, a predação de animais domésticos foi muito baixa. É mesmo? Então, de fato, os indivíduos que a gente monitorou, eles selecionaram presas naturais. Olha, né? que lindo. Como eu falei, a capivara está em lugar, né? Capivara, os tamanduás, enfim, espécies silvestres. E os ataques aos animais domésticos, né, quase não ocorreram, e se ocorreram foram em baixa proporção. E diferente do que o pessoal
pessoal fala, né, que come muito bezerro, come muito potro, também foi pouquíssimo consumido. As onças pardas aqui, elas consumiram mais galinha, né, mais aves domésticas do que animais de maior porte. Olha só, que notícia boa, que não tem tanto caso. A gente vai voltar nisso daqui a pouquinho também, mas eu queria aproveitar antes da gente entrar na parte do conflito ou coexistência, né, Fê? Agora a gente fala mais coexistência do que conflito. Uhum. Que você mencionou essa questão de estudar áreas de vida e tal. Quanto que anda uma onça parda aí, assim? Qual que é? A gente não chegou a comentar, você falou da diferença de dia e noite de fêmea e macho, mas eu acho que todo mundo teve uma ideia de que são animais solitários, né? As onças não andam em grupo, elas são solitárias, só se encontram para reproduzir ou quando estão com filhotes, né? Então, qual que é a área de vida, assim, média de uma onça parda? Nesses indivíduos que a gente monitorou, né, para essa região, a gente teve a área de vida em média 200 quilômetros, 210 quilômetros quadrados. É bastante, né, Fê? E é uma área muito grande, né? É maior do que, por exemplo, a zona urbana de Araguari, que é um município, né, onde a gente estava monitorando os bichos. E ela sobrepõe território? Com relação à área de vida, fêmeas têm áreas de vida menores que os machos, mas essa diferença não é significativa, né? Apesar da gente ver isso, né, nos dados, não tem uma diferença significativa. Os machos também se deslocam mais que as fêmeas, né? Tem uma movimentação maior e mais rápida que as fêmeas. E tem bastante sobreposição, principalmente dos machos com as fêmeas, como já era esperado, né? Porque onças pardas, como os felinos de grande porte, você falou aí, né, são territoriais, então o macho pode reproduzir com várias fêmeas. Os nossos resultados, né, não foram diferentes, tem grande sobreposição espacial com as fêmeas, mas tem uma pequena sobreposição espacial com outros machos. O que não quer dizer que estão ao mesmo tempo, né, Fê? Isso. A gente não fez ainda uma avaliação temporal, né, essa sobreposição, ela foi só mas a gente está aí fazendo uma avaliação espaço-temporal. Mas o interessante que a gente consegue olhar nos dados é que as áreas de sobreposição dos machos estão nos principais fragmentos, ou nos fragmentos maiores, ou seja, aquele fragmento que todo mundo quer estar. E aí eles acabam sobrepondo ali, provavelmente porque essas áreas têm mais presa, mais áreas de descanso, enfim, né? São áreas menos perturbadas. E aí tem uma maior sobreposição entre os machos nessas regiões. Mas mesmo assim, ela é pequena. Você mencionou aí que os animais usam todos os tipos de fragmentos, grandes, pequenos, a importância dos fragmentos pequenos também. E aí, para trazer esse conceito para as pessoas de que esses pequenos fragmentos, eles funcionam como também pequenos passagens, né? Tipo stepping stones, que a gente fala, pontes. Porque para os animais, por exemplo, reproduzirem, eles precisam se encontrar para fazer os barulhos que a gente escutou na vocalização. Eles precisam estar juntos. E então, isso também é dessa questão de permitir que os animais se encontrem e que tenha o que a gente chama de variabilidade genética, né? Que eles consigam encontrar parceiros diferentes, etc. Vocês chegaram a fazer análise genética de como está a população aí? Isso é uma questão problemática na região ou não? Então, a gente chegou a fazer uma análise genética, né, com os nossos parceiros da UFSCar para entender um pouquinho mais, né, como que está a população, né, de onças pardas aqui da nossa região. E os resultados, né, indicaram uma tendência à endogamia, né? O que significa isso, né? Uma redução genética, né, na diversidade genética desses indivíduos amostrados dentro dessa população. E isso vai de encontro muito ao que você falou, Miriam, que se não houver conexão entre essas áreas, né, esses fragmentos, ou entre as populações, acontece o isolamento e a endogamia aí começa a atuar negativamente. E isso não é bom para a espécie, né? Então, essa conexão, seja ela feita por esses pequenos fragmentos, né, que atuam aí, como você falou, stepstones, né, ou como corredores, né, que às vezes fica mais fácil para entender, né, como um corredor de passagem entre um fragmento e outro, é muito importante para a saúde genética, digamos assim, das populações animais, e para a onça parda isso conta muito. Nossa, que informação importante e ruim ao mesmo tempo, né? Mas tomara que seja reversível isso aí. Existe algum plano, Fernanda, de manejo para onça parda, alguma coisa prevista que possa tentar reverter esses processos? Existem algumas iniciativas,
né, inclusive vindas do governo federal, né, do ICMBio, para construção de planos nacionais para a conservação das espécies ameaçadas. A onça parda é uma espécie considerada uma espécie ameaçada no Brasil, né? Ela é vulnerável à extinção e a gente tem trabalhado com um plano nacional para conservação. Primeiro a gente já teve um direcionado especificamente para a onça parda e um para a onça pintada e atualmente esses planos convergiram, né? E agregaram aí tanto as ações quanto os envolvidos, os pesquisadores envolvidos na tentativa de conservar os grandes felinos no Brasil. Os planos têm várias ações, atividades, né, e recomendações para conservação da espécie que são muito importantes hoje no cenário ambiental no Brasil, né? Não é segredo para ninguém, né? Não é desconhecimento de ninguém que a gente tem uma fragmentação, né? Uma redução de habitat bem acelerada. O cerrado é um bioma que já foi bastante desmatado, né? Poucas áreas ainda remanescentes com vegetação íntegra e contínua. A realidade do cerrado é essa que a gente vê aqui no Triângulo Mineiro, que é fragmentos de vegetação remanescente, né, imersos nessa matriz louca de produção agropecuária e de gente, né, de pessoas, estradas e indústrias. Então, esse plano visa criar estratégias, né, de conservação para essas espécies. E aí você mencionou até que ela é uma espécie ameaçada no Brasil e um dos problemas grandes para grandes predadores também é a questão do conflito, né, dessa coexistência com pessoas. Eu fiquei super feliz de saber que isso não foi um problema marcante aí na região do projeto, mas é um problema grande, né, nacional, assim. A gente sabe, né, que as principais ameaças para a conservação da onça parda são o atropelamento e a caça por retaliação aos eventos, né, de predação aos rebanhos domésticos. Então, são duas ameaças importantes, de grande dimensão, né, visto que o Brasil é um grande país, né, com muitas diferenças regionais. Então, contornar isso, né, ou mesmo encontrar soluções, não é fácil, mas tem muita gente boa trabalhando, né, e testando e fazendo experimentos e pesquisando sobre esses dois temas para tentar, de alguma forma, levantar dados que possam vir a minimizar a perda de indivíduos para essas duas ameaças, né. Mais especificamente, em relação a essa coexistência, né, humano-fauna, e no caso aí humano-grandes felinos, é uma linha muito tênue, né, e sempre esbarra principalmente na cultura das pessoas, né. Ainda é algo muito forte, né, culturalmente, eliminar o predador, né, ou eliminar o animal que está, sei lá, possivelmente comendo galinhas, porcos ou as criações domésticas. Nem sempre é a espécie que a pessoa acredita que seja, né? Porque às vezes tem vários predadores, né? Mas a gente sempre brinca que a onça é que paga o pato, porque de longe é o bicho que está mais no imaginário das pessoas como comedor de bichos domésticos, né? Ou essa coisa inata do ser humano de ter medo dos grandes felinos, né? Então ela acaba sempre pagando o pato. Eu até queria comentar uma curiosidade aqui também, porque a gente direto recebe vídeo e mensagem falando como que a onça é cruel, que ela entrou num aprisco onde tem cabras e tal e matou todas, animal sanguinário. Gente, ela é um gato. O gato reage a movimento. Vocês já brincaram com gato? Ela fica ali, os animais estão presos, eles estão confinados, então eles vão ficar correndo na frente dela e é isso que acontece. Não é porque ela gosta de matar animais e ela é um animal malvado. Não é esse tipo de conceito, né, Fê? Se o animal está confinado, se a opção, e a gente sempre recomenda, é que os animais domésticos, principalmente os de menor porte, né, que têm condições, estejam confinados, eles têm que estar confinados em um local que seja a prova do predador. Porque se você guarda todo mundo à noite num lugar que eles não têm como sair, mas que o predador tem como entrar, é fatal. O bicho vai entrar e vai acabar matando todo mundo, bem o que você falou, é por instinto, né? Tá mexendo, eu tô correndo atrás e pegando. Então, as pessoas também que querem, né, que têm a vontade de investir, né, podem investir, devem investir
em galinheiros, em apriscos, em locais para que os rebanhos domésticos passem a noite, elas precisam se certificar assim que não vai ter nenhuma entradinha, né? Tem que estar tudo muito bem fechadinho para não acontecer isso. Uhum. E existem muitas técnicas também, né, já bastante batidas, bastante estudadas, que também tem um efeito sobre o predador e também pode ser combinadas com os galinheiros ou os apriscos, né, que é para espantar o animal, para ele nem chegar perto do galinheiro, né, e aí é uma combinação de técnicas. Tem muita coisa disponível hoje, né, e uma das ações dos planos nacionais é também divulgar essas técnicas, fazer isso chegar até o produtor rural, o pequeno produtor, que às vezes ainda cria galinha de forma muito tradicional, né, tem pouco acesso, e também não consegue entender, galinha presa, nossa, meu avô não fazia assim. Então a gente tem que ter muito tato também para levar essa informação e convencer, né, que vale a pena, né, você investir, às vezes, em alguma forma de proteção para que você não tenha nenhuma perda com a predação, né, dos animais domésticos. E outra coisa é que os animais silvestres, no caso dos predadores silvestres, né, e a onça parda tá neste caso também, ela não sabe distinguir o que tem valor econômico e o que não tem. Então, para ela pegar, né, eventualmente uma galinha, abater algum animal doméstico, ela não sabe que aquilo vale dinheiro, ou que aquilo estava fechado na cerca da minha fazenda. E aí as pessoas ligam muito a que nem você falou, a maldade, né? Não, um bicho mau, entrou aqui, comeu meus bichos, né? Perdi muito dinheiro. Ela não faz essa distinção. E uma vez que está disponível, ela pode entender que é algo para ser comido. A gente brinca, né? Que se você passasse na rua e a porta da churrascaria tivesse aberta, uma picanha em cima da mesa, ninguém cobrando nada para entrar, você vai lá e come, certo? Tá livre, ninguém tem nenhuma proibição. Com a onça acontece a mesma coisa, né? O animal tá lá. Muitas vezes o gado, a galinha, o porquinho estão dentro da área da mata, né? Eles estão dentro das áreas de reserva, porque geralmente não é cercado. Então, a vaca vai e pare um bezerrinho lá dentro do mato, dentro da grota, que é o lugar que elas mais usam, né, para terem os filhotes, né, tá protegido. É justamente onde os predadores estão, é justamente onde a onça parda está. E aí, para ela distinguir entre o bezerrinho e a capivara, talvez ela não consiga fazer isso. Ela pode vir a predar, sim. A gente também tem que entender, rever conceitos, né? Que a gente tem essa coisa cultural, mas que era de uma época que a gente ainda não tinha muito estudo, ainda não tinha muita informação. A gente rever que dá pra gente melhorar um pouco a forma de criar os animais domésticos, diminuir essa exposição dos animais para os predadores silvestres e conviver, né? Que justamente essa é a palavra que você usou lá, né? E é isso, assim, é aquele velho clichê de que a gente tá entrando nas áreas, né? Também antigamente eu acho que tinha menos gente. Então, por exemplo, aqui a gente não tem caso de problemas com pessoas, né? De ataques nem nada do tipo. Pelo menos que eu saiba, não tem registro pro Brasil. Mas na América do Norte isso é uma coisa que às vezes acontece. Por quê? Porque as áreas urbanas estão avançando em cima das áreas naturais e isso faz com que você tenha mais contato. Isso, a explicação é sempre essa, né? Você passa a ter uma convivência maior com esses animais. Aí você tem que saber lidar com isso, né? Criar alternativas que não sejam extinguir os animais. E é uma coisa bastante interessante, é muito comum quando a gente conversa com o produtor rural, principalmente os mais antigos, vamos dizer assim, que a percepção deles é de que está aumentando os bichos. Tem mais, porque a taxa de encontro é maior hoje, porque os bichos estão mais expostos. Eles têm menos área para ficar escondido. E a gente está muito dentro do mato, a gente está em todo lugar, né? Na nossa região, do Triângulo Mineiro e sudeste de Goiás. Eu posso afirmar isso com toda certeza. Não tem um fragmento aqui que não tenha ido gente, ou que seja primário ou que seja intocado. Todos eles têm pessoas, boa parte do tempo, e animais domésticos, boa parte do tempo. Então, a taxa de encontro aumentou. E aí a gente vê um monte, como eu falei, né? Vários registros de onças pardas invadindo a cidade. É complicado, né? É a cidade que está expandindo, né, as suas dimensões para dentro de áreas que são ocupadas por animais silvestres. E aí os conflitos aumentam,
né? E a nossa capacidade de coexistir com ele tem que se adaptar também a isso, né? Ao nosso modo de vida. Perfeito. E quem se dá mal mesmo, na verdade, são os bichos, né? Porque você mencionou aí que uma das grandes ameaças para a onça parda é atropelamento, por exemplo. O atropelamento, né? A gente está cortado de rodovias. Aqui no Triângulo Mineiro tem a BR-050, né? Que liga São Paulo, Brasília, ao norte do país. Então, uma rodovia muito movimentada, né? Escoa a produção de Mato Grosso, Goiás, toda por ela, para o Porto de Santos. E é um movimento muito intenso. Tem muito atropelamento. E a tendência é só aumentar. Mesmo as pequenas rodovias, elas também a tendência é que o fluxo de carros aumente. Então, se a gente não trabalhar nesse sentido, né, de proteger a nossa fauna de alguma forma, né, para evitar colisões, os números só vão aumentar. Exatamente. E a caça, mesmo ela sendo algo assim, vamos dizer, até um pouco condenado pela sociedade, a gente tem muita, né, coisa contra a caça, enfim, no interior ela ainda é muito presente. Tanto a caça de subsistência, assim, essa caça para consumir o animal, e isso assim, a pessoa tem acesso ao mercado, ela tem acesso à carne, né? Mas ela gosta de comer carne de caça, né? É uma coisa tradicional ainda. As pessoas caçam as presas da onça, e isso já diminui a disponibilidade de presas naturais. Então, tendência é ela procurar as presas domésticas. E, por outro lado, as pessoas caçam a onça parda, pelo menos aqui na região, não é raro de ver, porque a gente conhece caçadores, a gente conversa com essas pessoas e é uma prática que ainda acontece. Então, eu recebo muitos registros de bicho em armadilha, de carcaça de animal que foi caçado, crânio, sempre acaba chegando, né? São relatos tristes até, né? De fazendeiro com 2 jovenzinhos de onça parda dentro da armadilha, com um monte de cachorro em volta, falando que vai matar, que o bicho é mau, que não vê a hora, né, que ele esteja morto, mas na verdade o bicho não tem culpa. Ele não tem culpa de estar seguindo seus instintos de alimentação e de que a disponibilidade de presas silvestres esteja cada vez maior. Isso angustia, mas ao mesmo tempo incentiva para que a gente continue, né, com ações de educação ambiental ou de melhorar essa coexistência. Vamos conviver bem com a nossa fauna, né? E Fê, uma coisa que a gente esqueceu de comentar quando a gente falou sobre a dieta dos bichos é que essa alimentação ela tem uma importância, né, Fernanda? Qual que é a importância de um predador de topo, que a gente fala, um predador de topo de cadeia trófica no ambiente, assim, nos ecossistemas? É uma função primordial, né? Ele regula toda a cadeia trófica, né, abaixo. Uma vez que ele está lá no topo, né, vamos pensar assim, né, no topo daquele conceito que a gente tem de pirâmide, né, o predador lá em cima, aí o que ele come embaixo e quem come até chegar lá na graminha, né, no pasto lá embaixo, né. Então, já tem estudos incríveis, por exemplo, feito em Yellowstone ou em outros lugares da América do Norte, falando dessa função de onças pardas especificamente como reguladoras do ecossistema, né, inseridas nas cadeias tróficas. Então, uma vez que elas regulam as densidades de suas presas, as presas regulam a cidade de suas presas, que a gente tem aí no meio do caminho mesocarnívoros, e onças pardas predam também, né, se alimentam também de outros carnívoros. A gente mesmo viu isso aqui, comendo raposinha, comendo coati. Então, elas comem animais que comem outros animais pequenininhos e que se alimentam de grãos, frutas, sementes e capim. E também elas comem os herbívoros, pastadores. Aí a capivara é um exemplo, né? Ou um veado. Aí esses animais também são regulados e regulam também o ambiente, né? A própria mata, né? Se a gente tiver muitos pastadores, a gente tem aquele overgrazing, né? Muitos animais pastando e aí acaba impactando de forma negativa o ecossistema. Um sobrepastoreio, né? Inclusive tem estudos muito legais falando inclusive da importância das carcaças, né, abatidas por onças pardas para o microambiente, né, os decompositores, as moscas e os ouros que, né, olha que legal, vêm se
da carcaça, né? Então, o quanto é importante as carcaças dos animais predados para a regulação da cadeia trófica como um todo. Ai, gente, olha que legal. Tá tudo conectado. Então, assim, não dá pra ficar tirando aí umas, Tudo conectado. umas chaves, né? Tá tudo conectado e nós estamos conectados a isso também, né? A gente está aí permeando esse ecossistema, essas cadeias, inclusive, né? No seu doutorado você fala muito bem sobre isso, né, doutora Miriam? Sim, adoro. E Fernanda, quantos filhotes tem, assim, uma fêmea de onça parda e como é que funciona? Porque a gente sabe que os filhotes, eles ficam um tempo com a mãe até eles dispersarem, né? Eles irem embora e procurarem seus próprios territórios, etc. Como é que é isso para onça parda? O que a gente tem de estudos, né, sobre a espécie, as ninhadas vão aí de 2 a 5 filhotes, mas a média é de 3 filhotes por ninhada. Assim, filhotes que nascem. Isso não necessariamente são filhotes que vão chegar à vida adulta. Então, ela é uma espécie que reproduz bem, tem ninhadas relativamente grandes. 5 filhotes é bastante coisa para um mamífero de grande porte. Mas não significa que todos eles vão sobreviver, né? Então, os filhotinhos são altamente dependentes, né? Quanto maior o mamífero, mais dependente eles são, né? E das onças pardas, os filhotes vão ficar na toca, né, no ninho, nos primeiros meses, né, inicialmente, aí até uns 4 meses, eles estão muito restritos ali à área da toca, né, e a mãe troca essa toca várias vezes também, né, para proteger os filhotes, mas eles estão mais restritos a essa areazinha. Depois eles começam a fazer essas incursões com a mãe, né, para até aprender a se movimentar e a caçar, mas vão depender dela pelo menos até 1 ano e meio, por aí, eles vão estar bem, ainda acompanhando, né, a gente tem, por exemplo, para registros nas armadilhas fotográficas, né, bichos já bem grandes, filhotões bem grandões ainda no rabo de saia da mãe. Olha só. Porque a vida adulta reprodutiva de uma onça parda se dá mais ou menos aí a partir dos 2 anos de idade, 2 anos e meio para os machinhos, né? Então, ela vai conseguir começar a conquistar o próprio território, né? A área de vida a partir dessa idade mais ou menos. Então, tem um tempo longo aí com a mãe, não necessariamente mamando, mas acompanhando a mãe, né? E vivendo dentro da área de vida da mãe. Até você me lembrou de comentar uma questão aqui. Você mencionou que ela deixa os filhotes, ela troca eles de tocas e ela sai e volta e ela fica nesse movimento. Então, direto a gente escuta, encontraram filhotinhos de onça, etc. Gente, se você não tem confirmação que a fêmea morreu, não tira os filhotinhos do ninho, não, pelo amor de Deus, porque pode ser que a fêmea volte, sabe? Isso, com certeza, Mi. Primeiro, uma curiosidade dos filhotinhos de onça parda é que eles nascem pintadinhos. Então, as pessoas acham que é filhote de onça pintada ou filhote de jaguatirica, né? Porque eles têm pintinhas pequenos. E aí, conforme eles vão crescendo, essas pintas vão desaparecendo e ela vai assumindo essa pelagem parda dela, né, que é esse amarelo, acinzentado, avermelhado, dependendo da região. E justamente por esse contato, né, hoje com os seres humanos está se dando numa escala muito maior, muito recorrente, né, os filhotes, não só de onça parda, serem encontrados, e aí as pessoas acham que estão fazendo uma boa ação, resgatando, que o filhotinho está lá sozinho, indefeso, né. Então a gente até lançou uma campanha que é uma ação do Plano Nacional para a Conservação dos Grandes Felinos, que é Deixe o Bicho no Mato, que é uma forma de tentar orientar as pessoas para que, bem o que você falou, se você não tiver certeza absoluta que a mãe não vai voltar, se tem muitos dias que você está vendo o filhote lá, né, e está definhando, a mãe não volta, aí sim você pode contactar um órgão responsável para tomar uma medida de resgate. Mas as onças pardas, elas podem ficar até 2 dias, 3 dias sem voltar na toca, principalmente quando elas têm grandes áreas. Então, para você achar uma presa, né, se conseguir repor, né, principalmente para as mães, né, essa reposição energética que elas precisam, né, de estarem amamentando, elas precisam comer bem, comer muito. Nem sempre elas voltam no mesmo dia. Quando os filhotinhos já estão mais independentes, não mamam tanto, ela vai demorando cada vez mais para voltar.
E aí as pessoas ficam achando que a mãe abandonou o filhote. E muitas vezes, a maioria das vezes, não é o caso. E aí a gente tem, né, centros de triagem, setas aí lotados de filhotinhos que não vão voltar mais para a natureza, né? Que uma vez que você retira um filhote de um felino, né, de grande porte, de uma onça parda, uma onça pintada, da natureza, ela tem poucas chances de ser reintroduzida, né, voltar ao ambiente natural. Mesmo porque outra informação legal é que caçar, alguns tipos de comportamento, eles não são inatos assim no bicho não, né, Fê? Eles são aprendidos com a mãe, com a fêmea. Isso, justamente. Por isso a dificuldade de reintroduzir um filhote, né, que foi tirado muito cedo da mãe, porque ele ainda não tem essa capacidade de caçar sozinho, de entender como é que se faz isso. E uma vez que você treina isso fora do ambiente natural, a não ser projetos muito específicos, e já tem algumas iniciativas sendo feitas com sucesso, assim, lindo de ver, mas ainda são muito pontuais, né? A gente não tem estrutura para fazer isso na larga escala. Então, melhor mesmo é deixar o bichinho lá onde ele está. E qual é o próximo passo, Fê, do projeto? Como é que vocês estão aí? Quais são os planos para o futuro? Bom, eu tenho um desejo muito grande de monitorar as onças pardas aqui em Goiás. E o monitoramento com as coleiras GPS, esse estudo foi feito entre Araguari e Uberlândia, né? Então, a gente tem aí 10 anos de informação, né? Seja ela na parte de dieta, de movimentação e uso do habitat, genético, alguma coisa de saúde que está saindo, né? Também da parte epidemiológica. A gente queria replicar esse estudo aqui em Goiás. Gostaria muito de fazê-lo aqui em Cumari, no município que a gente mora. Então, os passos estão aí, a gente conseguir levantar essas informações, né? Conseguir recursos para levantar essas informações, né? A gente está iniciando um projeto novo aqui em Goiás, no município de Corumbaíba, que é vizinho aqui de Cumari. É uma iniciativa particular, mas que vai monitorar raposinhas e lobos-guará. E aí espero que no futuro muito próximo a gente monitore onças pardas também. Oba, estamos na torcida. Ô Fê, muito obrigada por dividir com a gente tanta informação bacana e coisa nova e dar essa aula pra gente sobre as onças pardas e sobre o projeto de vocês. Obrigada, Mi. É um prazer muito grande meu estar aqui e poder contar um pouquinho não só do trabalho, mas dessa história de vida com as onças pardas, né? Que é engraçado que eu comecei trabalhando no Guará, trabalhei desde a graduação, fiz um mestrado no lobo, apaixonada por esse bicho também. E eu lembro exatamente um dia que eu estava conversando lá nesse estágio no Pantanal, onde a gente se conheceu. Estava conversando com a pesquisadora Sandra Cavalcante, a gente estava observando uns bichos e trocando ideia. E ela falou, por que você não trabalha com onça parda? E eu pensei internamente, falei, eu? Onça? Não, eu já tinha participado de algum de campo com vocês, né? Ido pro campo com você, com a equipe da Sandra, e falado, né, é difícil demais. Falei, onça não é para mim. Mas acho que ela plantou uma sementinha, que ficou ali guardadinha por um tempo, que na primeira oportunidade, saiu para fora, né? E sou apaixonada por esse bicho, gosto de todos, mas a onça parda é muito especial. E eu acho que ela, de fato, essa espécie é um modelo muito interessante para estudar todos esses aspectos que a gente levantou, justamente por essa capacidade dela de habitar diferentes ecossistemas, né? Estar presente em várias regiões. Então, as pessoas convivem com a onça parda até sem saber que tem uma onça parda ao lado, na matinha do lado, porque é um bicho também bastante flexível. Só que a gente não pode se enganar e confundir essa flexibilidade, né, com adaptação a um mundo antrópico, né? Como tem pouco estudo no Brasil de longo prazo que contabilize, né, quais são os danos, né, ou de que forma as ações antrópicas podem prejudicar a longo prazo as populações de onça parda, a gente não pode, né, perder isso de vista, que é um bicho flexível, mas até certo ponto, né? Então temos que entender como que na ecologia dessa espécie, e para que a gente não perca um animal tão rico, né, tão belo, e que, como você falou lá no início, tem uma posição muito importante na cadeia alimentar. Por exemplo, aqui na região a gente não tem mais uma onça pintada.
Os últimos registros já têm, assim, 30 anos, 50 anos. Então, a onça parda, ela é o predador de topo de cadeia aqui. Então, ela está nessa função principal, regulando a população das presas, que por si regulam as populações também dos herbívoros e dos animais que podem atacar uma plantação. Enfim, acho que a gente entender essas relações e esse papel principal da onça parda, não só aqui, em muitas regiões do Brasil, onde a onça pintada já está extinta e a onça parda está presente ainda. Ai, é um bicho fantástico. É muito... Não, parabéns, Fê, pelo trabalho, é muito legal. Obrigada, estamos esperando vocês virem para cá escutar uma onça parda vocalizar aqui no quintal. Deixa passar essa fase que a gente vai. Obrigadão, Fê, beijo. Beijo. Esse foi o Que Bicho é Esse de hoje sobre a onça parda puma concolor, um bicho que eu pessoalmente adoro e adoro mais ainda ter podido falar sobre ele com a doutora Fernanda Cavalcante de Azevedo. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei e Fernanda, já agradeci, vou agradecer de novo. Obrigada por esse momento de conversa com a gente aqui, foi muito bom revê-la. Se você souber ou desconfiar de que bicho era o som que a gente colocou no último episódio, mande sua resposta para bicho@desabrace.com.br, tá bom? E pessoal, lembrando, se vocês quiserem nos apoiar para que a gente continue trazendo material de qualidade semanal sobre conservação de biodiversidade, a vida, o universo e tudo mais para vocês, vocês podem nos apoiar no www.padrim.com.br/desabrace ou em www.catarse.me/desabrace. As doações também podem ser feitas pelo PicPay em @desabrace. Lembrando que no Padrim, no Catarse, vocês podem doar a partir de R$1, então se for possível para vocês, a gente ficaria muito feliz com essa ajuda. Além disso, nos siga nas redes sociais, no Facebook é Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram @desabrace e no Twitter também @desabrace. Além disso, a gente tem um canal no Telegram e a gente vai pôr o link no post. O ideal é que vocês também virem ouvintes raiz e baixem o Castbox ou Podcast Addict, onde a gente consegue controlar melhor as nossas métricas e ver o número de downloads, etc. Então, se for possível, entra lá e ainda aproveita para dar a estrelinha, curtir e fazer comentários, que isso também levanta e aumenta a audiência do nosso podcast. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo Que Bicho é Esse? E lembrando sempre, fique em casa. Beijo! Mais um produto com a edição do Senhor A.